Olá, hoje eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho sobre povos da América. Os integrantes são Eric Neira, Guilherme Lima, Isabela Judarte, Milena Garcia, Nicolas de Souza, Paloma Monteiro e Saulo Castro. Nossos temas principais serão povos das Américas, América Central e Norte e América do Sul. Bom, vamos começar. Povos da América. Ao falarmos sobre os primeiros povos da América, estamos nos referindo à população que já habitava o continente, há milênios. Antes da chegada de Cristóvão Colombo no continente em 1492, devido a isso são chamados também de pré-colombianos. Alguns exemplos de povos pré-colombianos são os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaxés e chauís, navajos, inuites e outros. Os primeiros povos da América eram nômades, caçadores e coletores. Segundo os estudos arqueológicos, suas características físicas têm traços semelhantes aos dos povos da África, Austrália e de povos mongóis. Além de coletores, divididos em vários povos espalhados por todo o continente, havia civilizações organizadas em imponentes impérios, como é o caso dos maias, dos astecas e dos incas. Essas civilizações não eram melhores nem piores que os europeus em muitos aspectos, mas tinham ritos e sacrifícios extremamente chocantes para os europeus. Do mesmo modo, havia costumes da Europa que pareciam estranhos aos nativos. O problema foi a força desproporcional, que foi usada pelos europeus ao invadir a América, fazendo com que povos se extinguissem. América do Norte e Central. Maias. Os maias foram uma grande civilização pré-colombiana, que povoou a região da Mesoamérica, correspondente hoje à atual Belize, México, etc. Essa civilização teve seu pico durante 250 d.C. a 900 d.C. Esse período é chamado de período clássico. Esse povo era muito reconhecido pelo conhecimento em astronomia e matemática. Os maias eram organizados em cidades-estados. Dessa forma, nunca formaram um império. Cada cidade-estado possuía uma entidade administrativa. Essas cidades-estados detinham uma relação bélica entre si. Desse modo, as guerras para o alcance da dominação de parte da região era muito comum. O rei Adjal era como um deus para esse povo. Os maias praticavam sacrifícios humanos e ofereciam a deuses. Eles acreditavam que essa era uma forma de manter a paz e evitar o caos. Esses sacrifícios eram muito importantes para esse povo, pois detinham mérito religioso e político. A economia maia baseava-se no cultivo de milho, algodão, cacau, agave e na pesca, na caça e no artesanato. As terras eram consideradas propriedades do Estado, e cada aldeão tinha o dever de pagar o imposto geral. A sociedade maia era uma hierarquia dividida em camponeses, classe mais baixa e dirigente da agricultura, a nobreza que possui cargos importantes na chamada cidade-estado, por último o rei, que era chamado de Adjal. Essa civilização ficou muito conhecida pelo desenvolvimento de um sistema de escrita baseado em hieróglifos. Os maias consideravam que o mundo funcionava de forma cíclica. De tal forma, eles possuíam um calendário duplo, conhecido como calendário solar e calendário sagrado. O calendário solar tinha 18 meses, de 20 dias cada mais 5 dias. O calendário sagrado havia 20 semanas de 13 dias cada. Os dois calendários juntos criavam um período de 52 anos. Desse modo, esse sistema é similar ao sistema de calendários dos astecas. A sociedade maia acreditava em vários deuses e acreditavam que seus deuses povoavam um lugar chamado de Tamoachan, que era como um paraíso. Cada cidade maia possuía um deus. Eles ofereciam a esses deuses sacrifícios humanos como uma forma de ritual. Esses sacrifícios eram sempre realizados com muita barbaridade, com decapitação ou arrancando o coração do indivíduo ainda vivo. Os deuses dos maias eram Itzamna, Kinitiahau, Shak, Polontzakab e Tchel. Logo após o período clássico, a civilização maia sofreu seu declínio. Até hoje não se sabe exatamente os motivos para a decadência dessa civilização, mas alguns sugerem a falta de alimentos, desastres naturais, doenças e ataques. Independente das circunstâncias, o que se sabe é que a região da civilização maia sofreu um grande esvaziamento. Astecas. Origem. Os astecas se originaram dos mexicanos, que se estabeleceram no Vale do México por volta do século XIII,
A lenda dos astecas diz que eles migraram da lendária região Aztlán, que se diz estar localizada no norte, ou noroeste do México. Durante essa migração, os astecas eram liderados por Huitzilopochtli, um dos principais deuses do panteão asteca. Para os historiadores, um dos marcos importantes da história asteca é a fundação de Tenochtitlán, construída em 1325. O marco da fundação da cidade foi a construção de um templo de bambu. A escolha do local foi determinada pelos sacerdotes, que afirmaram ter visto o presságio. Uma águia sentada em um cacto estava devorando uma cobra. Depois que Tenochtitlán foi destabelecido e desenvolvido, os astecas estabeleceram laços comerciais com grandes cidades vizinhas. A capital asteca também desenvolveu uma força militar extraordinária, e o fortalecimento da cidade permitiu que eles se unissem a Texcoco e Tlacopan. A aliança dessas três cidades é chamada de Aliança Tripla. Nos primeiros anos, Tenochtitlán foi influenciado pela cidade de Azcapotzalco, Tepanecas, outra centro-americana. Este vínculo entre os astecas e tepanecas os obrigou a pagar impostos, mas por volta de 1428, os astecas se rebelaram e os derrotaram, acabando com o governo de Tepanecas. Os astecas acabaram com o governo de Tepanecas e ficaram ricos. Como a força militar mais poderosa da aliança das três potências, eles conseguiram impor sua ideologia aos outros e se tornar uma força poderosa no Vale do México. Isso levou os astecas a expandir seus territórios, conquistando os países vizinhos. A sociedade asteca é caracterizada pela diversidade e hierarquia, e em seu apogeu a civilização asteca atingiu aproximadamente 11 milhões de habitantes. Nas áreas conquistadas, os astecas arrecadavam impostos do povo sob seu domínio, e esses impostos eram pagos por meio de alimentos, joias e outros utensílios. Os astecas também aceitavam os humanos como escravos, sacrificados como recompensa. A sociedade asteca considera o imperador como o topo da pirâmide social. O imperador asteca chamava-se Huitlatlani e era considerado o representante do deus mais importante dos astecas, Tezcatlipoca. Sob o imperador estavam os nobres, que ocuparam cargos na administração do Império Asteca. Religião. A religião asteca é politeísta, porque eles acreditam em mais de um deus. A religião asteca é típica nesta área e combina os elementos característicos de outras religiões étnicas. Um exemplo famoso é o deus asteca, Quetzalcoatl, que também faz parte do panteão maia, conhecido como Kukulcán. Um aspecto importante da cultura asteca é chamado Teotlé, que é basicamente uma conexão que existe entre todas as criaturas do mundo e o poder do mundo espiritual. Os astecas dizem que tudo que existe vem de Teotlé. Eles têm um grande conhecimento de astronomia, que é feito por seu pastor. Esse conhecimento da astronomia permitiu aos astecas desenvolver dois calendários, um para a vida diária e outro com importante valor religioso. Xiuhpohualli tem 20 dias de 18 meses e mais 5 dias, considerados dias infelizes. Tonalpohualli, o calendário religioso, tem 13 meses ou 20 anos. A economia asteca se concentrava no que a agricultura lhe proporcionava. O cultivo agrícola dos astecas é muito próspero, o que é atribuído principalmente à técnica de cultivo denominada Shiny Pass. Nesta técnica, os astecas usaram materiais orgânicos do fundo do lago para construir ilhas artificiais no curso de água do lago Texcoco. Os astecas mantiveram seu império até 1521, pois nesse ano sua capital foi conquistada pelos espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Os espanhóis chegaram na região em 1519 e iniciaram o processo de conquista e colonização do Vale do México. Os astecas na época eram governados por Montezuma II. Os espanhóis aliaram-se com outros povos indígenas inimigos dos astecas e formaram um grande exército que atacou Tenochtitlán em 1521. Após a conquista dos astecas, os espanhóis iniciaram a colonização da região sob o nome de Vice-Reino da Nova Espanha. Esquimós. Os esquimós são um povo que constitui um regime patriarcal. Sendo assim, o homem pode ter várias mulheres. Dentre esses costumes, há um outro em que o homem concede uma mulher para um visitante. Diferente dos povos citados logo atrás, os esquimós não fazem oferendas nem ritos, porém acreditam em seres superiores e em que crianças são reencarnações de antepassados. Dentre os costumes de alimentos dos esquimós, se tem ursos e frutos do mar, baleia e peixes menores. A organização dos esquimós são em pequenas aldeias.
Após a caça de uma baleia, se tem uma ajuda de conjunto para fatiar e dividir a carne. América do Sul. Tupiniquins. Os Tupiniquins são um grupo indígena da família linguística Tupi-Guarani, pertencente ao tronco Tupi. No século XVI, habitavam a costa do Espírito Santo e do sul da Bahia. Foram Tupiniquins os primeiros índios a ter contato com europeus, quando o português Pedro Álvares Cabral chegou com sua frota ao Brasil em 1500. Principais costumes dos povos indígenas brasileiros. A maioria dos povos indígenas praticavam a mesma coisa. Algumas delas são: os indígenas brasileiros se alimentavam exclusivamente de alimentos retirados da natureza, peixes, carnes de animais, frutos, legumes e tubérculos. Costumam tomar banho várias vezes por dia em rios, lagos e riachos. Os homens saem para caçar em grupos. Fazem cerimônias e rituais com muita dança e música. Costumam pintar o corpo nestes eventos. Desde pequenas, as crianças são treinadas para as atividades que deverão desempenhar na vida adulta. Realizam rituais de passagem entre a fase de criança e a adulta. Moram em habitações feitas de elementos da natureza, troncos e galhos de árvores, palhas, folhas secas, barro. Fazem objetos de arte, potes e vasos de cerâmicas, máscaras, colares, com materiais da natureza. Esta atividade é desempenhada pelas mulheres das tribos. Tratam as doenças com ervas da natureza e costumam realizar rituais de cura, dirigidos por um pajé. Os tupiniquins tiveram importante participação na colonização portuguesa da região de Santos e Bertioga no século XVI e na fundação da cidade de São Paulo em 1554, pelo padre jesuíta Manuel da Nóbrega. Eram aliados dos colonizadores portugueses. Sua população, em 1997, estava por volta de 1.386 indivíduos. Em 2010, por volta de 2.360. No passado, falavam a língua tupi litorânea da família Tupi-Guarani, mas atualmente usam apenas o português. Foram tolhidos de suas terras, o que resultou no acampamento em protesto junto a índios guaranis do Espírito Santo defronte ao Ministério da Justiça, reivindicando a efetivação da reserva indígena. Incas. Na América do Sul, os Incas é parte do maior império já existente, onde os territórios tinham mais de 4.000 quilômetros de construções. Eles foram bem importantes para a civilização pré-colombiana, onde foi desenvolvido o império na região andina. Atualmente, os impérios deles podem ser encontrados a partir da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. Os Incas são semelhantes aos astecas, onde construíram uma civilização em um enorme sistema de entradas, mas infelizmente eles desapareceram por causa dos espanhóis no século XVI. O local onde a civilização foi desenvolvida se chama Andina, que começou a ser habitada por grupos humanos desde aproximadamente 4.500 a.C. Além dos Incas, tinha uma outra civilização muito mais antiga chamada Chavin, uma civilização bem grande desde 900 a.C. e 200 a.C. Os Incas são chamados ou conhecidos por Quechua, que dominavam a região de Cusco desde há 1000 anos ou menos no século XV, mas iniciaram o PCC, processo de centralização e conquista territorial. Por causa disso, o surgimento oficial aconteceu com o reinado do Sapa Inca, imperador Pachacuti, mas mesmo com este imperador também fizeram um PCC. O novo império dos Incas era chamado de Tahuantinsuyo, que era dividido em 4 grandes províncias chamadas de Chichansuyo: Norte, Antissuyo, Leste, Contissuyo, Oeste e Colassuyo Sul.
O império deles foi construído com um propósito governamental chamado de teocracia, onde eles sofriam muito preconceito de religião por causa dessa democracia. O Sapa Inca era conhecido como descendente do Sol, onde ele decidiu o que fazer, o que pode e deve fazer. Um exemplo é que ele decide quando a pessoa pode casar, viajar, mudar para outro império e entre outros. A população dos Incas é bem grande, habitando em torno de 6 a 10 milhões de habitantes, e que possuem 30 idiomas diferentes. Os Incas se alimentavam à base do que vem em plantações, por exemplo, milho, batata, cenoura e etc. Mas também produziam algodões para suas roupas e pimenta como tempero ou para vendas em outro império. Os Incas desenvolveram uma forma de escolher os trabalhos dos próximos, que é chamado de mita. A mita é o que ajuda a escolher o que cada um vai fazer durante o período do ano. Após a morte de Sapa Incas, seus filhos Huáscar e Atahalpa brigaram entre si para ver quem seria o próximo imperador dos Incas, onde uma guerra acabou surgindo, onde aconteceu o aprisionamento de Huáscar. Francisco Pizarro aproveitou que eles se dividiram e começou a conquista do império, que acabou sendo dominado pelos espanhóis. E desse dia em diante aconteceu várias rebeliões até chegar ao atual, que é o vice-reino no Peru, onde também é local de turismo. E assim finalizamos o trabalho. Esperamos que vocês tenham entendido e conseguido absorver algumas coisas. Até!